Senhor Cícero, que tenho certeza que Deus trabalhou no coração dele. E um outro pai na fé, que foi o Otávio, né? E o primeiro versículo bíblico que eu ouvi foi do Otávio. E eu bem quietinho lá, né? Espião, né? Primeiro culto no lar, não era cristão ainda. E foi em Filipenses 1:21. Vamos ver se o João está esperto para projetar ali, João. Está esperto aí, não, né? Que diz o seguinte: porque para mim, o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Eu falei, meu, quem disse isto? Bem quietinho ali, né? Sem Bíblia, sem nada, né? Eu falei, meu Deus, quem disse isto? Eu não veio chegar em casa. Não veio chegar em casa para saber quem falou aquilo. E fui ver, era o apóstolo Paulo. Falei, vou estudar sobre esse cara. Vou lá, vou ver lá em Atos, ele matava os cristãos. Falei, meu Deus, que loucura é essa? Eu já, professor de matemática secular, né? Andando com umas guias penduradas aqui, que eu era da Umbanda. Uma coisa de louco, muito interessante, né? E Deus tem um propósito. E aquele ano foi uma transformação na minha vida. E hoje eu posso falar para você, com Covid ou sem Covid, que para mim o morrer é lucro, sabia? Mas, como tem aquela loira linda ali do lado, ali, eu prefiro viver bastante tempo ainda. E fui falar em culto no lar, meu irmão, rende, viu? Culto no lar, viu? Hoje é PGM, viu, pessoal? Mas é culto no lar mesmo. E lá que ela já pegou meu telefone com todo mundo lá, queria saber quem era aquele pregador lá. Não foi assim, não? Foi sim. Ela falou que não foi, mas foi. Meu amado, eu estou falando isso para você, porque Deus tem uma palavra muito bonita para você nessa noite, que eu espero que mexa com o seu coração. E é um texto lindo, que talvez você saiba de cor. Em Isaías capítulo 6, acontece algo na vida daquele profeta, no capítulo 6. Isaías é considerado uma Bíblia do Antigo Testamento. São 66 capítulos. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros. É uma mini Bíblia. Mas a conversão do profeta, acontece no capítulo 6. Como assim, Cícero? Tem muita gente que tem que se converter ainda, pessoal. Mesmo pastores, mesmo profetas, mesmo os ministros de louvor. E aí Isaías me ensinou muito isso. Porque no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu quero parar aqui. No ano em que morreu o rei, nós ficamos preocupados no ano em que morreu o rei Uzias. A gente não sabe a história de Uzias. A gente não entende por que aconteceu aquilo naquele ano com Isaías. E eu quero compartilhar com você uma ideia que Deus colocou no meu coração, uma visão. Porque o Senhor, por que naquele ano? Porque Deus me falou, porque hoje pode ser, este ano pode ser o ano em que Deus vai se revelar para você. Aconteceu algo na sua vida. Esse ano morreu 1, 2, 3, dá para contar pessoas que morreram que você conhece. Mas não é disso que Deus está falando. Mas, quem foi Uzias? Nós não vamos ler aqui, mas se é interessante você estudar, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, conta a história do rei Uzias. Tem gente que com menos de 19 anos aqui? Com menos de 19. A igreja tem 19. Tem gente com menos de 19? Não, Rodrigo, nem não você não. Aqui, ó, tem 1, 2. Meu amado, a gente às vezes não dá nada para as pessoas, né? 3, é Arthur, né? Esse é o Arthur? Estou conhecendo finalmente o Arthur aqui. Meu amado, existiu um homem chamado Uzias, que ele, quando morre o pai dele, ele é constituído rei. E ele, mesmo adolescente, jovem, lê na sua casa depois, a Bíblia diz que ele fez o que era reto ao Senhor. E o reino dele durou mais de 50 anos. Foi um dos reis mais prósperos. Essa história está no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. É lição de casa para você entender a mensagem de Deus na sua vida. Porque você vai aprender muito com aquele rei.
E quando aquele rei morre, o Isaías tem um encontro com Deus, mas por que naquele ano, por que quando o rei Uzias morre, meu amado, o rei Uzias deixou um legado. Ele foi um dos reis mais prósperos. Ele, se você ler lá, dá detalhes, o exército dele era o exército melhor equipado. O povo era bem cuidado. Ele cuidava da agricultura, tinha boi, fazia cisterna. A Bíblia dá detalhes do reinado desse homem. Aí eu falei, mas por que naquele ano, Senhor? E aí você vai estudar, porque Uzias, ele foi um dos melhores reis. Deus, valendo um bombom, o que significa o nome Uzias? Porque assim, não sei se você sabe, quando o pai e a mãe, o pai escolhe o nome, porque é o pai que escolhe, né? Quando o pai escolhe o nome do filho, o pai pensa, bom, eu quero que o meu filho seja honroso, bondoso, generoso. Aí você vai pesquisar, Arthur. O meu pai, por exemplo, pensou, bom, eu quero que o meu filho, chama Cícero, pensou que fosse o último nome. Aí eu fui pesquisar, o que é Cícero? Pesquisa aí, grão de bico. Aí, dá risada, pode dar. Você pode preferir o quê? Aquele que semeia? Eu fico com a segunda versão. Mas em princípio é grão de bico. Por quê? Porque nessa palavra, nesse versículo, no ano em que morreu o homem que tinha como significado, o Senhor é a minha força. Vê aí. Ele tinha até um outro nome, Amazias. O Senhor é que me guarda. Um homem que, imbatível no exército. Ninguém mexia com Israel. 50 anos de prosperidade, 52 anos. Mas um dia, Ronaldo, esse homem se empolgou. Esse rei se empolga. Eu nem entrei no texto ainda, tá, mas só para você entender o contexto. Esse homem se empolga. Ele entra no templo e ele queria fazer algo no lugar dos sacerdotes. E na obra de Deus não é assim. Cada um no seu quadrado, guardando as devidas proporções. Porque é muito difícil. Ontem, meu pai do céu, eu dormi, graças a Deus, fui assistir um jogo, aí estava passando São Paulo e Santos. Meu Deus do céu. Eu fui dormir, está 1-0, falei, Jânio, pode mudar de canal. E aí, cheguei hoje no trabalho, o pessoal, e esse, eu assisti o segundo tempo, depois fui assistir Brasil, falei, pior ainda. E por que eu estou falando isso para vocês, né? No meio da pregação, né? A mulher não gosta muito disso, gosta de futebol. Mas só para você entender que um técnico, ele tem que montar um time, e o técnico da seleção brasileira, ele pode escolher os melhores. Os melhores para colocar nas posições que ele quiser. Porque ele quer vencer. Você pode escolher os melhores. E as pessoas vão lá, treinam, comem a bola, dormem com a bola, ganham muito dinheiro, e você vai esperar um jogo de futebol bonito, quem sabe, e aí aquele desastre. E aí, quando a Bíblia fala que nós somos um corpo, que cada um faz parte do membro, se um dedinho dói aqui, o corpo todo dói, a gente não entende. Por quê? A gente parece esse time de várzea jogando. Nós não somos mais uma equipe. Parece que cada um por si. Aí o técnico, Deus coloca, vem cá, convoca um técnico, junta a equipe aí, porque dá time, eu estou escolhendo, Deus me escolheu, Deus te escolheu para fazer parte de uma equipe vitoriosa. E nós precisamos nos encontrar como time, como equipe. E o técnico tem que entender que ele não é goleiro, ele é técnico. Que ele tem a responsabilidade dele, você tem a sua. Você tem que ser o melhor lateral, o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor porteiro, o melhor cozinheiro, o melhor professor, o melhor baterista. Você faz parte da seleção de Jesus Cristo.
imbatível, porque o Senhor é a nossa força. Nós temos que aprender que se nós nos empolgarmos, Deus vai nos retirar de cena. Nós temos que entender que se o Senhor estiver conosco, nós seremos imbatíveis. Aquele homem se empolgou. Os sacerdotes tentaram ainda impedir, e brigou com os sacerdotes, Uzias. E quando ele foi insistir, nasceu uma lepra na testa dele. Ficou leproso. Está lá. O rei, um dos mais prósperos da Bíblia, que servia ao Senhor, era visível isso, a prosperidade dele, se empolgou na arrogância, quis fazer tudo, não respeitou o que cada um tinha que fazer, pegou lepra, teve que sair do trono, e aí teve que ficar sendo, dirigindo o reinado dele, mas o filho dele, acredita-se que o filho dele que fazia as reuniões, nesse tipo de coisa aí. E o Isaías está nesse período. Está lá. E o Isaías, mesmo sendo um reino próspero, se você pega os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele não exerce a função de profeta. Ele está contaminado. Ele olha para um e fala, tá vendo isso daqui? Ó o juiz ali, tá vendo aquilo ali? Está comprando casa. Tá vendo aquilo ali? Está comprando carro. Tá vendo aquilo ali? Está comprando terreno. Tá vendo aquilo ali? Está iludindo um. Tá vendo aquele outro ali? Não pensa no pobre. Tá vendo aquele outro lá? Ele começa a olhar para as pessoas e começa a ser igual. A ser igual. Ele não coloca uma palavra de bênção. Você não vê do capítulo 1 ao capítulo 5 ele abençoando ninguém, ele advertindo ninguém. Ele está lá nos pensamentos dele. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, olha, quando você escuta isso, tem gente em pecado ali no altar. Você fala, meu amado, adore a Deus. Deus sabe todas as coisas. Em Apocalipse a Bíblia diz que Jesus tem o quê? As 7 estrelas na mão. E passeia no meio dos castiçais, ou seja, os castiçais, a igreja e os líderes, os anjos estão na mão dele. Jesus sabe todas as coisas, ele passeia pelo meio da igreja. Faz a sua parte. Se tiver em pecado e está lá na igreja, Deus vai dar a oportunidade de converter. Mas a qualquer momento você pode não perceber. Deus está dando uma chance para você se converter, mas Deus é esperto. Deus já sabe que vai precisar de alguém lá na frente, já está preparando alguém para te substituir. Olha que loucura que é. Nosso Deus é sério. Uzias morre. E quando Uzias morre, aí vamos entrar na mensagem. Por que Isaías, quando Uzias morre, ele vê Deus? Porque a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias. E eu estava pensando, Senhor, mas por quê? Porque a lepra, na Bíblia, ela tipifica o pecado. E eu não vou ser criança em falar isso, mas não sei se Isaías estava se escondendo, ou Senhor, olha, ele é próspero, ele está ali pecando, está vivo. Porque assim, uma vez um salmista, no Salmo 73, ele começa a falar isso. Lá, ele abre o coração dele e fala, olha, é em vão que eu estou servindo a Deus, porque aquele cara, aquele ímpio está prosperando, aquele outro está tendo isso, e eu não tenho nada. E a Bíblia diz que ele fala, o Asaf, ele fala, olha, eu quase me desviei, quase. E de repente o Isaías estava nesta, ele esqueceu a função dele. Mas, quando ele cai em si, que Deus retira a lepra, retira o pecado do trono, Isaías caiu em si. E aí eu quero ler com você. No ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que o rei Uzias morreu. Meu amado, o ano em que você reconhecer que você precisa viver a sua vida, que você precisa olhar para Deus,
que você não tem que ficar vivendo de fé emprestada. O meu pai é cristão, a minha esposa é, meu irmão é, meu amigo é. O dia que você entender que morrer essa ideia da sua cabeça, o dia que você retirar o pecado da sua vida, Deus vai se revelar para você. É a primeira condição. Porque no dia em que a lepra foi removida, no dia em que morreu o rei Uzias, o dia em que a lepra foi removida do trono de Israel, Isaías, Deus se revela. E é lindo, olha só o que acontece. Eu vi. Isaías fala, no ano em que aconteceu isto, eu vi. Ninguém falou para ele. Ele viu Deus. Você sabia que Deus se revela? Você sabia que é o mesmo Deus, ainda hoje? Que Deus quer se revelar para você? Que é muito bom quando tem culto de oração, tem culto, né, normalmente de oração, que nos lares ou na igreja, que você dá o teu testemunho de vida, edifica muitas pessoas. Você está ouvindo dizer que Deus apareceu na vida de alguém, mas ver Deus trabalhando na sua vida é diferente. Eu vi, Isaías está dizendo, ele viu quem? Porque Deus se revelou para ele. E é muito importante você entender isso, que quando Deus se revela para você, algumas coisas devem acontecer. Porque olha o que a Bíblia diz. Então vamos lá? Se retirou o pecado. Isaías então tira como referência aquele rei próspero, aquele cara que estava prosperando, mas estava com a vida toda torta, entre aspas, que quis ser, né, mais do que deveria ser. Ele viu Deus, Deus se revela. E é muito lindo que aqui Deus se revela na glória. Olha, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você sabia que existe o céu? Sim ou não? Sabia? Sabia que se você não acreditar nisso, nós somos pior do que os piores? De que existe um céu. E que Deus se revela para você. E é algo, quando você retirar o pecado da sua vida, Deus consegue então se revelar para você, e você começa a ver coisas espirituais, o mundo espiritual se revela para você. Cícero, como assim? Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Deus se revela nos mínimos detalhes. Não se empolgue, meu amado. Você precisa consultar a Deus em tudo o que você for fazer. Sabiam disso? E Deus tem os profetas e as profetisas dela aí. Só que a nossa fé é tão pequena que Deus tem se revelado muito através de sonhos, né? Mas não é para chegar todo dia e ir na igreja e contar um sonho que eu sonhei assim que você acha. Eu não acho nada. Porque tem muito isso, né? Sonhos. Mas o nosso Deus se revela. A questão de umas 3 ou 4 semanas, eu recebi uma ligação da mãe de um aluno, né, que ela ia fazer uma prova de matemática no curso dela. E, normalmente, quando eu tenho tempo de aula particular, não tem tido tempo, mas a gente ajuda, né? Tanto que, às vezes, eu tenho um canal chamado Matemática, né, Matemática Sem Cola, e lá eu vou postando vídeos lá de matemática que, né, quando a gente arruma tempo, a gente põe lá. E essa mãe, professor Cícero, tudo bem? Tudo bem? Eu preciso que você me ajude a resolver 30 exercícios. Quanto você cobra? Aí eu falei assim, foi o seguinte, manda a lista, o coração bom, né? Manda a lista, que se de repente já tiver gravado, eu te mando, né? Os exercícios parecidos, tal, não te cobro nada. Não, é que eu preciso fazer uma prova tal dia, e eu preciso aprender esses 30 exercícios para eu fazer a prova. Então, tudo bem, eu já entendi, manda os 30, que eu dou uma olhada, de repente já tiver gravado, eu posto para você, tal. Não, mas eu preciso que você, vamos marcar um dia de quinta-feira, para aí, a gente marca um horário, eu vou te passando os exercícios, você vai fazendo, você vai me mostrando, e eu vou aprendendo. Aí eu falei, me manda os exercícios que eu vejo e te falo. Isso é um sábado de manhã,
todo momento estou ali preparando aula, preparando as mensagens, preparando a aula da escola bíblica. Aí desce uma loira linda, quer dizer, não estava tão linda, estava descabelada. Desce, eu estou lá na cozinha, lá, ela entra assim, Cícero, tive um sonho estranho. Falei, o que foi? Eu sonhei que entrava aqui. Amados, Deus é maravilhoso. Eu sonhei que a sua cunhada entrava aqui com a sua sobrinha, e ela pedia para o Arthur resolver alguns exercícios para ela. Mas a sua cunhada, né, a tia dele, queria, na verdade, que o Arthur fizesse a prova por ela. E o Arthur falou, não, no sonho, né? Não, eu estou fazendo teologia, você é pastor, não fica legal isso. Né? O que vão pensar de mim fazendo a prova por você? Aí eu falei, interessante seu sonho. E não falei nada para ela. Estou falando sério, não falei nada para ela. Então, mais tarde, a mãe não mandava as listas. Aí olha, a minha esposa teve um sonho assim, assim, assim. Eu acho melhor você mandar para mim os exercícios para eu dar uma olhada. Até hoje ela não mandou nada, isso faz um mês já. Mas só para você ter uma ideia, é o seguinte, Deus está observando tudo, nos mínimos detalhes. Você sabia que o nosso Deus existe? Você acha que isso é coincidência, meu amado? Você acha que isso é coincidência? Você entendeu do que Deus revelou o pensamento da mãe? É claro que estava evidente já, né? Mas até que você, né? Você não. Mas Deus, vai lá, profeta. Deus mandou a mensagem. E ela veio sem saber. Depois de 2 semanas eu falei para ela, sabe aquele sonho? Eu falei, Deus tinha uma escola bíblica ainda. Meu amado, Deus se revela. Isso que eu quero dizer para você. O céu desceu até mim. Por quê? Eu poderia resolver? Poderia. Não poderia ter entrado lá, resolvido para ela o exercício, cobrado quanto, não sei quanto valia. Entendeu? Eu estou falando isso. Mas não pode. Se você é um servo de Deus, Deus está observando tudo. No ano então em que morreu o rei Uzias, Isaías tem essa visão. E a visão de Deus provoca uma reação em Isaías. Olha que lindo. Alguém já viu o anjo aqui? Alguém já viu o anjo, literalmente? Só em filme, né? Uma vez me perguntaram na escola bíblica, anjo tem asa? Eu falei assim, se tem, eu não sei, mas se você quiser ter asa, pega Isaías lá. Isaías 6, o cara tem 6 asas. Lá no Antigo Testamento, o Jacó lá, briga com o anjo, mas parece que era um homem. Então assim, não sei. Mas a Bíblia revela aqui um lugar de adoração. E os anjos ali revelam para Isaías algo lindo, porque os anjos estavam adorando a Deus. E eles proclamavam uns aos outros, versículo 3, o que eles falavam? Santo, santo, santo é? Então, quando você se encontrar com Deus, uma das reações que você tem que colocar na sua mente é um cântico novo. Adorar a Deus, o céu está se revelando. Olha, você precisa colocar na sua boca um cântico novo. Me pergunta, é que assim, eu estou com 55 anos já, me perguntavam, que música que o senhor gosta? Eu falei, olha, eu estou na fase do gospel. Mas o senhor gosta de pagode? Já gostei. Tem até um louvor que eu gosto de cantar lá no pagode, que é aquele lá, ele não desiste de você, ele se importa com você. Não é isso? Que até como é que chama o Marquinhos? Cantou com o Péricles lá, mas foi muito legal aquele vídeo, achei legal. Só fora isso, eu entendi que a letra é mais importante do que o ritmo. Não é verdade? Então, quando Deus se revela para você, Deus revela o seguinte, eu vivo no meio dos louvores, eu habito no meio dos louvores. Você está no meio da luta? Louve a Deus. Está chorando? Louve a Deus. Porque os anjos estão lá voando, santo, santo, santo é o Senhor. E eles complementam, toda a terra está cheia da sua? Onde você está? No céu ou na terra agora? Hã? Onde está a glória de Deus? Aqui. É aqui. E quando eu falo aqui, é aqui. Onde você está. Onde você estiver, a glória de Deus tem que estar lá.
Nesse sentido você é a igreja. Porque Jesus, ele fala assim, olha, eu tenho que ir, tá, pessoal? Eu sei que vocês gostam de mim. Olha Jesus falando, hein? Pessoal, eu tenho que ir, tá? Eu sei que vocês gostam de mim, mas eu vou, porque se eu não for, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como assim? Eu preciso ir para o Pai enviar um outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não entende. Mas Ele estará com vocês, e melhor ainda, Ele habitará em você. Você sabe o que significa isto? E Ele continua completando, você não entendeu, né? Eu e o Pai faremos morada em você. A gente não entende isto. Você sabia que dentro de você, quando você crê em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador, aliás, o nome Isaías significa isto: do Senhor vem a salvação. Meu Deus, é só coisa profética. Pega o nome de Uzias, mas ele tinha outro nome lá, que era Azarias, sabe? Então, o Senhor é a minha força, está lá, o Senhor tem me ajudado. Isaías fala, Ele pode ser sua força, tem te ajudado, mas não esqueça, tá? Ele é a sua salvação. Eles decidiram habitar dentro de mim, dentro de você, e nós não temos sabido o que fazer com isto. Lá na igreja, onde eu congrego, nós estamos estudando sobre dons, começamos a estudar. Nós vamos descobrir isto. Aí estão lá os pentecostais, vai falar em línguas? Vamos. Leia aí Isaías, Daniel 6, leia aí, mene, mene, tekel, farsim. Estou falando em línguas. Mene, mene, tekel, farsim. O que significa isso? Lê lá. Contados foram os seus dias, achado em falta. Mais ou menos assim. Nós queremos falar em línguas, para quê? Se o próprio apóstolo Paulo diz, é melhor você falar de uma palavra inteligível, que as pessoas entendem. Se necessário for, Deus vai utilizar alguém profeticamente para causar um temor em alguém, mas alguém vai interpretar para aquela pessoa criar, balançar. Deus pode fazer o que Ele quiser para salvar uma vida nesse sentido. Mas aí as fala, é melhor você profetizar, tá? Do que falar em línguas. Então pronto. Mas tem muito pentecostal. Meu amado, quando você entender o que é isso, você fala assim, glória a Deus, meu amado. Seja feliz. É importante nós entendermos isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque Isaías, quando ele tem essa visão da glória, que o Deus se revela para ele não fica, na verdade, assim, ele tem um temor, que ele dá um grito. Eu não sei, ele fala assim, lá no versículo 5. Então, eu cantei, certo? Está escrito o que no versículo 5? Então, Ele fez o quê? Glória a Deus. Como que um profeta pode falar assim, ai de mim? E é isso que a revelação de Deus tem que causar em você. Primeiro você tem que olhar para você, você tem que saber quem você é e para onde você está indo. Você tem que saber quem você é e para onde você está indo. Deus está se revelando para você nessa noite, meu amado. E eu falo, ai de mim, ai de mim, é o ai de mim com medo, ai de mim, sabe, ai de mim que tem o quê? Que eu tenho o quê? Os lábios impuros. Ele reconhece quem ele é, e ele reconhece com quem ele está andando. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Você precisa entender isso, que você tem que saber quem você é e com quem você está andando. Não, mas
mais nada, meu amado, prefira andar com Deus. Ele vai estar com você todos os dias. Isaías reconhece isso. Ai de mim, meu Deus do céu, se o profeta Isaías disse ai de mim, eu vou dizer o quê? Você entendeu? E a Bíblia, o fantástico da Bíblia é que a Bíblia não esconde adultério, a Bíblia não esconde pecado de profeta, a Bíblia não esconde nada, está tudo aí para a gente ler. Nós que assim, o meu irmão que tinha que ouvir essa mensagem, não, quem tem que ouvir é você, ele vai dar um jeito de ouvir depois, através de um outro profeta, através de uma outra mensagem, mas Deus vai falar com ele, fica tranquilo, porque Deus cuida individualmente de cada um. O texto está aí. Você já leu esse texto, mas Deus falou, olha, você precisa saber com quem você está andando. Sabia disso? Você tem que saber para onde você está indo. E principalmente, o que está saindo dos seus lábios, hein? Porque a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? O Isaías estava falando mal de todo mundo ali, provavelmente fofocando entre os profetas, os sacerdotes, vendo lá, Uzias está lá, próximo, está ali, ó, cometeu pecado, está isso, que, assim, falando mal. Se você lê antigamente, os 5 capítulos aí, ele está falando mal de todo mundo. Você tem falado mal de alguém, meu irmão? Às vezes na igreja tem umas 3, 4 mulheres conversando, eu falo, não esquece de orar por mim aí depois, ou pelas pessoas que estão falando, hein? Eu passo e falo, né, brincando, né? Nós estamos conversando sobre o Salmo, tá bom, não falei nada. Está intercedendo pelo culto. Então, assim, olha uma coisa que é a nossa falha, nossa, hein? Nós não temos mais orado pelos nossos irmãos. Nós não temos mais tempos de orar pelos nossos irmãos em fé. Nós vamos lembrar da nossa família, inclusive, nos cultos de oração. Ora aí pela minha família, pelo meu irmão, não é isso? Você mesmo não ora. Você vai lembrar da sua mãe, seu pai, seu tio, sua irmã que não é convertida, que não é cristã, no culto de oração, aí você pede para os outros orar. Como se a sua oração, se Deus não estivesse escutando a sua oração. Por quê? Você está em pecado? Você está vivendo em pecado? Então é essa hora de você quebrar, romper isso. Olhar para Deus e reconhecer quem você é e para onde você está indo. Porque o dia que você fizer isto, a hora que você fizer isso, vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Quando a visão do trono de Deus repercute em você uma transformação interna, e você reconhece quem você é, e você se arrepende de quem você é, e você pede perdão, olha o que acontece em seguida. E é muito lindo o que acontece, que diz o seguinte, ó, quer ver? Versículo 6 começa com uma palavra. Qual é a palavra que começa o versículo 6? Você sabia que Deus tem muitos logos? Imediatamente. Logo depois. Sabia que a vida cristã é assim? Você tem que entender que são vários depois, porque você vai cometer muitos erros. E você vai precisar constantemente, ai Senhor, errei, perdão. Se for algo do coração mesmo, Deus te dá um banho no sangue de Jesus agora, te coloca em pé, vai, vamos embora, aprendeu? Enquanto você não se arrepender, você vai ficar nessa, ai Senhor, errei, de novo, tudo bem, vamos embora, vai, levanta. Ai, de novo, vamos embora. Você vai ficar fazendo aquelas provas de recuperação. Uma chance, não entregou o trabalho, né? Dá uma chance para entregar. Fulano de tal, envia o trabalho. Aí daqui uma semana... o cara não entregou, liga para ele de novo. Infeliz, dá para você mandar o trabalho aí? Tem que lançar uma nota aqui. Não está assim o estudo? Tá ou não está? Às vezes é assim. Só faltava Deus se visita através de sonhos, através de louvores, através de mensagem. Só falta Ele falar, é para você se arrepender, pedir perdão. Só falta isso. Só falta todo dia isso, todo dia. Mas você não quer pedir perdão porque você vai pecar amanhã. Olha que loucura. Reconheça, meu amado, quem você é, com quem você está andando e para onde você está indo. Porque quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus,
quando você vê anjos, quando você vê a glória de Deus vai criar em você um sentimento de humildade, de dependência de Deus. Você fala, Senhor, ai de mim, porque meus lábios estão impuros, meu coração está contaminado. E os meus olhos viram a sua glória. Senhor, perdão. E logo, imediatamente, logo depois dessa declaração dele, logo depois da sua declaração, a Bíblia diz que um dos anjos voou, não é com uma chave, não, com envelope, viu? Pode ser também. Mas primeiro, presta atenção, ele voa com uma brasa viva que ele retirou do altar. Porque o nosso Deus está vivo. E ele toca, aquela brasa toca os lábios do profeta. E tem uma mensagem poderosíssima. E qual é a mensagem? Eis que essa brasa tocou os seus lábios, e os seus pecados foram o quê? Sua boca foi purificada, os seus lábios, e o seu pecado foi perdoado. Sim ou não? Pela fé você consegue entender isso? Que eu não sei, não conheço a sua vida, não sei como você é, com quem você está andando, mas eu estou dizendo o seguinte, que você precisa remover essa culpa que está dentro de você, sem olhar para frente, que tudo fez parte de um plano de Deus, e que você tem que olhar para a cruz de Cristo, e Senhor, eu estou nesse negócio aqui, eu quero viver a sua glória aqui na terra. Aqui é um treinamento para ir para o céu, sabiam disso? Você tem que viver a glória de Deus aqui, para chegar no céu. Opa, faz tempo, hein, Jesus, que eu não te vi, hein? Você tem que andar com Ele aqui. Mas isso só vai acontecer se quando Deus se revelar para você, purificar o seu coração, colocar um cântico novo, perdoar os seus pecados. Você precisa entender. Observe que o anjo vai falar isso para ele. Eu queria frisar muito para você. Ele disse assim, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será... Você não tem culpa de nada. Foi removida. Então você não tem mais culpa. Foi removida? Não, lógica, é isso. Segura aqui, Ronaldo. Segura aqui, por favor. Aqui não tem mais água. Foi removida? Eu não tenho mais culpa. Não tenho mais pecado, entre aspas. Foi removido. Eu não vou viver mais do pecado. Eu vou ter uma opção de escolher entre pecar e adorar ao Senhor. Você vai ter opção. É isso que ele está falando. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. Mas há 19 anos atrás, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Não, mas olha para frente. Porque os seus olhos têm que ver a glória de Deus. E essa glória de Deus tem que promover em você essa transformação, esse sentimento de dependência de Deus. Que sem Deus nós não somos nada. E Deus quer purificar o meu e o seu coração nessa noite. Ele está perdoando os seus pecados, meu amado. E nós sabemos que são muitos, né? Mas nós vamos confessar hoje, amém? Nós vamos, eu também vou nesse sentido. Qual é o pecado dele, hein? Uma vez no culto de oração, tinha 3 irmãos conversando. E aí estão lá, um dá uma mão para o outro, preciso confessar para vocês. O que foi? Essa semana eu bebi. Eu estou pedindo perdão para Deus. E amém. E você? Essa semana eu fumei cigarro, menti. Tá? E você? Eu não vejo a hora de sair aqui para contar para todo mundo. Tá lá, o fofoqueiro também, isso é pecado. Entendeu? Entendeu? Quer que explique a piada, Rodrigo? Não. Aí, só para você entender o seguinte,
que às vezes nós fazemos parte, assim, na escola, no trabalho, a gente está lá dando risada, se envolvendo, e acha que não tem nada demais, e Deus está assim, ei, você está me glorificando assim? Está tudo bem para você? Está tudo bem? Não, estou porque, bom, tá legal, está com o seu emprego garantido, mas foi eu que abri a porta, eu posso fechar. Deu para entender? Está bênção agora? Glorifica a Deus. Deus está te preparando para uma bênção maior. Porque imediatamente, logo depois, e acontece tudo isso, que ele se arrepende, que Deus purifica, ele entende que não tem mais culpa. Aí, presta atenção. Primeiro ele viu Deus, se converte, e agora, caminho aberto, sem pecado, Deus quer falar com você. Deus se revela para você com esse objetivo, transformar a sua vida. E depois que você se liberta, Deus fala com você. Porque a minha Bíblia diz no versículo, 8, então o quê? Ouvi. Não me contaram não. Eu ouvi a voz do Deus que disse o seguinte, ei, você entendeu? Te perdoei os pecados, a quem enviarei? E quem irá por nós? E aí? Perdoar os pecados? Quem vai fazer parte dessa obra? Porque às vezes você acha que a igreja começou na Francisca Biriba, onde eu conheci, aí depois, eu fui lá algumas vezes, aí depois fui no Imirim, onde até participei com vocês uma parte, não foi isso? Outro prédio lá, não sei quanto tempo, na verdade. E aí, é a obra de Deus. Aí Deus estrategicamente colocaram vocês aqui. E você já está achando que está pequeno. Por quê? Olha que visão. Porque Deus colocou no seu coração algo de crescer. Porque você vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Uzias fez, prosperou. Faça isso, vocês vão prosperar. Vai ficar pequeno? Vai, mas já vai, não é? Mas valoriza o que você tem. Usa até encher de banco aqui, ficar, vai passar a pandemia mesmo, não, vai poder sentar mais próximo, sem máscara, entendeu? E aí, quando Deus mostrar, vamos embora. Aí é outro momento. Então, valoriza primeiro o que você tem e se transforme, porque Deus falei, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade falando com você. E aí que você vai responder? Envia aí, não, eu vou não, envia ela aqui, envia lá. Envia, não, amanhã eu vou pedir perdão de novo, você pergunta de novo para mim, tá, senhor? Aí você vai ver de amanhã. Aí, começa a surgir aqueles irmãos. Oh, Deus abençoou lá, hein? Oh, Deus abençoou lá. E para você, bênção é ter, é ter, é ter, é ter, é ter. Quando, na verdade, o ter é uma consequência do ser, do ser, do ser, do ser. Porque quando você tem muito, você não sabe se a amizade é de verdade ou não é. Porque basta você ter alguma coisa para os irmãos interesseiros se encostar em você, não é verdade? Não que você não tenha que ajudar. Mas, e se você não tiver nada? Vai ser amizade na mesma proporção? Eu usei uma lógica com meus alunos esses dias. Esses dias tinha um grupinho de alunos, você devolve as provas, um tirou 10, outro tirou 9, outro tirou 7, um tirou 4. E está lá brincando todo mundo. Aí eu falei, vem cá uma coisa. Se por acaso ele tirar 7 e você tirar 10, vai mudar a amizade? Não. Tá. E se eu que tirei 4 tirar 1 e você tirar 10, vai mudar a amizade? Não. Por que você não me ensina então a matéria para eu tirar 10 e vamos nivelar por cima? Por que você não quer tirar 10? Por que você só se envolve com pessoas que querem tirar 1 na vida, 2 na vida, 3, que não adoram o Senhor? Por quê? Por que você não nivela a sua amizade por cima? Como assim? Pessoas tementes a Deus. Porque o rei Uzias, ele foi instruído por um profeta, por um sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia diz que esse homem Zacarias, ele ensinou o rei Uzias o temor de Deus. Leia lá.
Uzias foi criado aos pés de Zacarias, esse sacerdote. Ele aprendeu, através das atitudes daquele homem, a temer a Deus. Eu lembro uma cena, a minha memória é muito fraca. Eu não sei quem peca muito, esquece rápido. Mas tem uma memória, tem uma visão. E a minha esposa fala, sempre conta essa visão, para me ver na minha mente. Ela sempre fala, você sempre conta a mesma história, a pessoa nunca ouviu. Então, eu estou moleque, assim, falando sério, eu entro correndo no meu quarto, o quarto do meu pai, estou brincando, sei lá, a idade que eu tinha lá. Que idade que tem o Arthurzinho agora? 8, não tinha um pouco mais. Assim, estou lá correndo das minhas irmãs, que eu tinha sujado alguma coisa, e eu entro no quarto do meu pai, da minha mãe, o meu pai está sentado, orando, ou rezando, como vocês querem lá. Ele olha para mim, continua, e eu, desculpa, pai. E saio. Entendeu? Aquela visão está na minha mente. Eu era moleque. De vez em quando eu lembro daquilo. E antes dele morrer, né, que ele pegou câncer também, no pulmão, ficou uns 20 anos sem fumar, mas ficou lá. Nós tivemos a oportunidade de ir lá em Atibaia, alguns de vocês conhecem lá, ele tinha lá um pesqueiro antes de morrer lá. Ele adorava, ele gostava quando eu orava com ele. A gente orava, fazia uma rodinha lá, orava, de vez em quando a gente orava, não sempre, né? Mas assim, era um exemplo de homem. Sem estudo, criou 9 filhos. E a gente cria no máximo 2, hoje está aí se esgoelando. Não é verdade? Sem profissão, verdade, estava lá. Nós temos que pegar os bons exemplos. Por quê? Porque nós somos loucos para ir atrás dos pecados, dos grandes homens da Bíblia, para nos escondermos. Mas lembre-se, cada um vai responder pelo seu. Então, meu amado, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías fala, me envia, Senhor. Estou nessa. O Senhor vai comigo? Vou, lógico que eu vou. Se o Senhor vai comigo, eu vou. Entenderam? Senhor, mas a porta está do emprego, não consigo, está tudo fechado. Vai comigo amanhã? Era isso que estava faltando. Mas aí Deus fala, você se preparou aí, você estudou um pouquinho mais, você fez um curso, poxa vida, queria abrir aquela porta para você lá, mas não deu, você não estudou, né? Então, vou fazer o seguinte, aquela porta é para outro irmão seu, tá? Agora eu vou tentar abrir uma outra para você aqui. Você precisa se preparar. Eu estou falando besteira? Você precisa, Deus quer te colocar em lugares estratégicos.